Al? É você? Aqui estou eu, catando os pedaços no chão, guardando toda a grandeza que seus longos passos vão deixando para trás, perdido em velhos devaneios internos de alguém que mudou. Afinal, o relógio corre sempre para a frente. E o que passou, passou. Essa peste se enfiou agora. Lucy! Superstição. Que palavra estranha é esta? Se a gente acredita em Deus, isto se chama ter fé. Mas se a gente acredita em astrologia ou na sexta-feira 13, o nome muda para superstição. Quem tinha o direito de chamar de superstição a crença de outras pessoas? Sofia estava certa de uma coisa. Demócrito não acreditava no destino. Ele era materialista. Ele só acreditava no átomo e no espaço vazio. A última pergunta era mais difícil. Sofia nunca tinha refletido sobre o que governa o curso da história. Não seriam as próprias pessoas? Se fosse Deus ou o destino, as pessoas não teriam livre-arbítrio. Você quer me dizer alguma coisa, Quem é esse Lúcia? homem que escreveu a carta? E se ele for um sequestrador? Pois eu acho que ele tem a razão. Razão em quê? Eu acho que Deus nem existe. Mas ele não disse que Deus não existe. Porque, veja bem, se Deus manda e desmanda em tudo que a gente faz, então a gente não tem querer. E eu sei muito bem o que eu quero. Então, Deus não existe. É ou não é? Tome. Leve o livro, termine de ler e depois conversamos sobre o que você pensa. E no final ele explica tudo? Dá todas as respostas? Se lhe dá as respostas, não é um bom livro. Aí você só vai encontrar um monte de perguntas. As respostas estão aí, ó, na sua cabecinha e lá fora. Eu acho que sua irmã tá te chamando. Ai, chata. Não consegue fazer nada sozinha. Tudo é Lúcia, ajude com isso. Lúcia, ajude com aquilo. Também não é justo deixar ela fazer tudo sozinha, né? Ela é uma ranzinza preguiçosa. Ei, não fala assim da sua irmã. Ela deve ter os motivos dela para ser do jeito que ela é. E pense bem. Quanto mais rápido você for ajudar ela, mais rápido você pode ler o livro. Isso é o que se diz pra criança. Vai logo de uma vez, ó senhora adulta. Amanhã estarei aqui, viu?
mocinha resolve aparecer, eu passo a manhã inteira igual uma escrava limpando essa casa. Enquanto a princesinha fica por aí, cantando com os passarinhos. Posso saber onde você estava? Tava por aí. Por aí onde? Escuta aqui, mocinha. Se você pensa que pode ficar vagabundeando por aí o dia todo, você tá muito enganada. Você precisa acordar pra vida. Tá na hora de você crescer, minha filha. Eu não sou sua filha. Que livro é esse? É meu. E quem te deu? Comprar eu sei que você não comprou. Não tem dinheiro nenhum? Foi um amigo. Que amigo é esse? Eu nunca vi você andando com ninguém. Não me diga que aquele menino remelento que anda com você, ele não deve nem saber ler. Pois você só vai ler esse livro depois que limpar a cozinha. A pia tá cheia de prato. Vá, ande! Oxi, tá correndo por quê, menino? Tá doido, é? Eu vi tu lá de baixo. Parece que é maluco. Que é isso aí? O quê? Isso aí na sua orelha. Ah, eu coloquei lá em Salvador. O povo de lá usa. Tu não gostou não, foi? Gostei. É diferente. Bonito. Bento, como é lá em Salvador? Ah, eu só fiquei um mês trabalhando. Quase que não saía. Lá é tudo muito agitado. Não tem essa paz que aqui tem, não. Eu prefiro aqui. Tá fazendo o que aqui sozinha? Pensando. Oxe, pensando em quê? E você, tá fazendo o que aqui? Ah, foi vir tu aqui em cima e me dar uma boa tarde. Não pode não, é? Claro que pode, Bento. Quer? Quero sim. É de quê? De manga. Bento, você acha que Deus existe? Que diabo pergunta é essa, menina? Oxe, é claro que existe. O que é isso agora? Se ele existe, será que ele faz o que a gente pede? Ou a gente é que faz tudo o que ele quer? A gente que faz o que ele quer, né, menina? Aí, se a gente fizer o que ele quer e depois a gente pedir o que a gente quer com muita fé mesmo, aí ele também atende. E o que é que você pede a Deus assim com tanta fé, hein, Bento? Oxe, isso é coisa minha. Conta, Bento. O que é que você pede a Deus com tanta Para, fé? oxe, para. O que para, você menina, quer tanto para, assim que oxe. pede a Deus com tanta fé? Para, menina, para. Conta, Bento. Tá maluca, é? Oxe, fica aí então sozinha, doida. Volta, Bento. Deus mandou te dar um beijinho. Vem.
Dora, o café tá na mesa? Chame sua irmã. Você sabe que essa menina puxou o seu pai. Não para quieta em casa. É, mãe. Acho que puxou o pai mesmo. Lucy! Lucy, o que você está achando do livro? Já li quase tudo. Estou achando edificante. Edificante? É uma palavra que aprendi na igreja da minha irmã. Significa que pode esclarecer ou instruir, que guia ou conduz na direção do aperfeiçoamento moral e a virtude. Eu andei pensando, Que bom, você já viajou bastante, né, não, Al? tanto que acabei com meu joelho. Qual a distância que a gente precisa ir para deixar a vida toda para trás? Como assim? Se uma pessoa pega a estrada, quanto tempo ela precisa andar? Até ficar bem longe e ninguém lembrar mais que ela existe. Isso depende do quanto que as pessoas que ficaram para trás pensam na pessoa que foi embora. E do quanto que a pessoa que foi embora pensa nas pessoas que ficaram para trás. Afinal, é uma via de duas mãos. A saudade. Como é? Então a resposta é o tamanho da saudade. Se quem ficou para trás gostar muito de quem foi embora, vai demorar mais para esquecer. Aqui ninguém gosta de mim, então eu ia me esquecer rapidinho. Mas não são só as boas lembranças que nos fazem pensar em alguém. Às vezes as pessoas passam a vida inteira pensando em alguém pelo mal que ela fez. A minha mãe. A minha mãe ficou o dia inteiro falando do meu pai que foi embora. De como ele é um maluco, ingrato, que só queria conhecer o mundo todo. A minha irmã disse que eu puxei a ele. E se você fosse embora, Lucy? Do que você sentiria falta? Eu ia sentir sua falta, Al. Lembra da primeira vez que a gente se encontrou na biblioteca? Nem parece que foi por acaso. Eu acho que foi o destino. E do meu amigo Bento. Eu também ia sentir falta dele. Eu também sentiria sua falta, Lucy. Mas por que você quer ir embora? Aqui não acontece nada. Nenhuma novidade. Esse lugar parece que parou no tempo. Eu quero conhecer o mundo moderno. Eu quero ver tudo. Todo o tempo moderno quase nunca é tão sério quanto quer parecer. O novo só é tão novo até alguém encontrar o que o outro alguém quer esconder. E a novidade dura apenas o tempo que leva para que as ideias possam retroceder. Que bonito. Onde você leu isso? Eu que escrevi, algum tempo atrás. E o que quer dizer? Aonde estão as respostas? Dentro da minha cabeça e lá fora. O problema é encontrar uma resposta nesse rio de perguntas que é a minha cabeça. Então o jeito é procurar lá fora.
Bom dia. Veja sem conhecer, por favor. Se não é minha coisinha mais linda, a cabritinha mais bem aprumada da região. Bom dia, minha florzinha do mato. Eu não sou sua. Não é porque não quer. Exatamente. Eita, cabritinha arredia. Mas é assim que eu gosto. Vamos lá em casa, tomar um banho de piscina, pegar um solzinho de biquíni. Só nós dois. Um dia tu ainda vai ser minha, cabritinha. Um dia tu ainda vai implorar pra eu beijar tua boca. Nem que o mundo esteja se acabando. Prefiro beijar um porco melado de bosta. Onde você foi hoje? Tava por aí. Por aí onde? Não, eu não tô te perguntando pra te vigiar, não. É que eu sinto sua falta aqui em casa. Lembra quando a gente apostava pra ver quem pegava mais cigarra? Você sempre ganhava.
Mas também eu pegava leve, porque você era pequenininha. Até parece que você ia me deixar ganhar. Eu que era muito mais rápida. Rápido era o pai de vocês. Aquele homem corria mais que uma raposa. Também era só isso. É. Você sempre foi mais rápida mesmo. Mas você sempre ganhava quando a gente apostava de quem ia subir mais alto na árvore. Lembra daquela vez que a gente inventou de subir no pé de manga do terreno do velho Quinca? E ele chegou com 2 cachorros pra pegar a gente? E você desceu correndo e me deixou lá em cima sozinha, com os cachorros querendo comer minhas pernas. Não sei pra que tanto drama, nunca ouvi dizer que cachorro sobe em árvore. Ah, miserável. Se aqueles cachorros tivessem me comido viva, agora você ia estar aí, com peso na consciência. Miserável era o pai de vocês. Ó homem miserável. Onde já se viu largar 2 filhas mulher assim no mundo? Agora pergunte se ele quer saber. Ele não quer saber de nada. Até hoje o cavalo dele, ó, tá ali na baia, esperando ele voltar. Sabe o que a gente podia fazer hoje? Eu soube que vai ter uma festa lá na Rua do Eucalipto. E que a banda de Jorjão vai tocar. Essas festas de rua só tem gente chata. É por isso que a gente vai junta. Vai começar o arrastapé, meu povo! Iha! Bento! Oi, Lúcia. Eu queria imaginar te encontrar aqui. Agora insistiu pra ouvir. Todo de roupa nova. Tá bonito, hein? Você também. Tá linda. Vamos dançar. Vejo nessa hora como um cego vê o próprio interior. A minha alma é roubada, mas quem sabe deve ter o seu valor. Hoje nem me lembro de saudade, já morreu meu coração. Boa noite, minha florzinha do amado. Você tá muito gostosinha nesse vestido, sabia? E essa boquinha de batom vermelho é de quem veio pra festa mal intencionada. Você é tão podre que eu não vou cuspir em você pra não sujar meu curso. Ô, rapaz, respeita a moça, viu? A próxima vez que tu encostar a mão nela, tu vai se ver comigo. Ouviu bem? Ouviu bem, playboy de merda?
Al? Al? Você tá aí? Al? Al? É você? Cabritinha. Veio até aqui sabendo que eu vim atrás, né? E seu jeitinho nunca me enganou. Tá pensando em fugir? Agora tu não foge mais não. Eu falei que você ia ser minha. Cabritinha ridícula. Eu falei que você ia ser minha. Tá ficando maluco, velho? Você sabe quem eu sou? Vai-se embora daqui. Você é o filhinho de papai de bosta. Quem vai embora daqui é você, seu moleque, enquanto pode. Você tá ficando maluco, velho. Al? Já falei, vai-se embora. Meu Deus, tá servindo do fundo. Desgraçado! Olha o que você fez, seu filho da... Calma, Lucy, calma, calma. Vai ficar tudo bem, olha pra mim. Presta atenção, olha pra mim. Eu vou ter que ir embora, daqui agora. Mas a gente vai ficar junto de novo. Escuta. Nada vai separar a gente de novo. Escuta. Nada é maior do que o amor que eu sinto por você. Nada, tá me ouvindo? Nada. Pegue. Leve com você. Quando você ler esse livro, você vai entender tudo. Me escuta. Eu te amo, Lucy. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Eu espero que um dia você possa me perdoar por tudo. Agora vá. Vai, minha pequena gigante. Corre pra casa. Vai. Onde é que você tava? Quer me matar de preocupação, né? O que aconteceu? Fala, o que aconteceu? Por que você tá chorando? Eu fiquei te procurando lá na festa. Eu fiquei te procurando, perguntando de você que nem um idiota pra todo mundo. Eu odeio você! Eu odeio esse lugar! Odeio todos aqui! Eu odeio você e seu bando de amigas vagabundas!
grato quando quiser lembrar. Prove dessa tristeza, mas também não esqueça, hora de rir e pensar. Em todo caso, não esquente a cabeça, pois uma volta e meia as coisas vão pro lugar. Todo tempo moderno quase nunca é tão sério quanto quer parecer. Novo sol é tão novo até alguém encontrar o que outro alguém quer esconder. A novidade dura o tempo que leva para que as ideias possam retroceder. Mas eu cato os pedaços no chão e guardo toda a grandeza que seus longos passos vão deixando pra trás. Eu tendo a chave ou não, guardo nenhuma certeza, contando no tempo que se apaga e se faz. Mas não escute esses velhos devaneios internos de alguém que mudou. Afinal, o relógio corre sempre pra frente. O que passou, passou. Em todo caso, estou aqui nas gavetas, junto com outras coisas que você já guardou. Lucy?